O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Trago agora o comentário, uma anotação de Allan Kardec que nos diz: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, ouvintes amigos, essa anotação de Allan Kardec nos traz uma informação de que a desencarnação ocorre quando o espírito se separa do corpo, ao qual estava ligado, caracterizando aí então o momento em que, aspas então para também Kardec, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Esta informação e com mais detalhes está numa questão aí um pouquinho antes da 154, que é a 149 deste mesmo livro. Comentário do Espírito Miramês. É processo comum e natural para a humanidade terrena a separação do corpo da alma, embora não exista um processo totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. Continuamos ainda sobre os comentários do Espírito Miramês, que nos diz: muitos querem entender que, assim como a enfermidade lhes traz dores e inquietações variadas, a separação do espírito do corpo possa lhes causar dores inenarráveis, porém, esta não é a verdade. A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la, sem motivo algum de inquietação. Eu gostaria de contribuir, então, com uma anotação da questão 147 do livro O Consolador, que é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, onde ele foi questionado acerca, então, das mudanças inesperadas que ocorrem ao morrermos. E ele responde: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores, nos explicitou então Emmanuel. Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar, mas o espírito só se desprende do corpo, isto é, só desencarna quando esse desligamento se completa, o que pode demandar algumas horas, dias ou meses. Basicamente, o espírito permanece ligado ao corpo enquanto são muito fortes nele as impressões da existência física. Ouvintes amigos, Regina, Paulo, certamente os benfeitores espirituais podem fazê-lo de imediato, tão logo se dê o colapso do corpo. No entanto, não é aconselhável, porquanto o desencarnante teria dificuldades maiores para ajustar-se às realidades espirituais. Pois é, Martinha, o não desligamento imediato da alma, tão logo se dê a cessação da vida física, pode sugerir que o processo seja um castigo para o indivíduo. Talvez por não ter vivido uma experiência condizente com os elevados princípios da moral e da virtude. Embora possa parecer estranho, trata-se ainda de uma manifestação de misericórdia, isto é, o desconforto ou a dor experimentada pelo espírito que está desencarnando é-lhe mais uma lição
mais um aprendizado. Então, meus amigos, o comentário do Espírito Miramês nos diz: o medo de morrer que muitos têm é o instinto de conservação, que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental, é falta de harmonia na trajetória das ideias. E Miramês continua dizendo que depois de educadas na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade que descem à carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em uma outra dimensão de vida, é transformada como o adubo na terra em frutos saudáveis. Pois é, Regina. Falecendo em plena vitalidade, salvo se altamente espiritualizado, ele terá problemas de desligamento, o espírito, e também de adaptação, pois serão muito fortes nele as impressões e interesses relacionados com a existência física. É interessante a tua fala, né, Paulo? Porque a gente nota que tudo depende da escala evolutiva de cada um de nós. Nós todos, espíritos imortais, dependendo do grau de adiantamento ou não que nós estejamos, será o nosso sofrimento, maior ou menor. Isto define como nós vamos sair da vida terrena para o mundo espiritual, assim como define também como vamos voltar a entrar na carne após a permanência no plano espiritual. E na verdade nós deveríamos fazer o exercício de como morrer bem, como desencarnar bem. Na verdade é isso. A nossa educação através do espiritismo está nos guiando justamente para isso, né? Vivermos bem nos levará a um desencarne também mais facilitado, né? E a gente tem que ver também que a doença prolongada, no caso do desencarne, a doença prolongada é como se fosse um tratamento de beleza para o espírito. As dores físicas vão atuando como inestimável recurso terapêutico, ajudando o espírito a superar as ilusões do mundo, além de depurá-lo como válvulas de escoamento das impurezas morais. É importante destacarmos que o progressivo agravamento de sua condição, então, desse espírito reencarnante que está num processo, né, de desencarne, torna o doente mais receptivo aos apelos, então, da religião, aos benefícios da prece, às meditações sobre o destino humano. Também é um momento de despertamento, podemos assim dizer. Por isso, quando a morte chega, ele está preparado e até à espera, sem apegos, sem temores, com uma consciência mais expandida, podemos assim dizer. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Vem aprendendo no caminho, né? Amigos, quando Miramês nos diz que há grandes missionários que descem à Terra para dar exemplos de como suportar a dor, nos lembra o Cristo e tantos discípulos que seguiram o Mestre por amor aos seus ensinamentos divinos e que atravessaram muitos momentos de dores enormes, mas superaram, pois sabiam que a vida espiritual é o que realmente importa, que devemos nos conectar com Jesus e trabalhar para evoluirmos em direção ao Pai. Que linda a tua fala, Martinha. Voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. Na morte do corpo, os laços se desatam, não se quebram, por serem eles de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica,
e na separação se recolhem para o seu ponto de origem antes de se ligarem nos primeiros instantes de vida. O desenlace é feito por mãos hábeis gradativamente, como requer a evolução da alma, porém na desencarnação de espíritos altamente evoluídos já se muda o comportamento. Querendo, esse espírito ele se desata a si mesmo. O espírito Miramês ainda nos diz que o sofrimento é mais psicológico por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido. É nesse sentido que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. É o efeito que se vê na influência da religião, que mostra por muitos meios, notadamente a doutrina dos espíritos, como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte não existe. Voltamos para falar coisas que nunca se ouviram, mesmo nas mais abalizadas filosofias espiritualistas. Pois é, amigos, interessante, né? Esta fala do Miramês, ele, o espírito, nos trazendo esclarecimentos mais profundos em relação ao livro dos espíritos, comentários, né? E aí ele diz, voltamos, né, para falar coisas que nunca se ouviram. Olha que maravilhoso quando se levanta esse véu e a gente consegue compreender isso. E também nos nossos estudos, a gente aprende que alguns fatores podem influir para que o desprendimento ocorra com maior ou com menor facilidade. Esses fatores, então, estão relacionados com o estado moral do homem quando está encarnado. A afinidade entre o corpo também e o perispírito é proporcional ao apego do espírito à matéria, que atinge o seu ponto máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivamente, então, o quê? A vida de gozos materiais, paixões materiais. Mas, ao contrário disso, nas almas mais puras, ou nas puras praticamente, vamos dizer assim, tipo Jesus, que antecipadamente se identificam já com a vida espiritual, o apego é nulo. O desprendimento da alma jamais é brusco, mas gradual. Nas almas puras, como Jesus, esse desprendimento, ele se deu de uma forma natural, porque Jesus já era um espírito de alta envergadura, né? E aqui, quando a gente comenta, através dos estudos que a gente faz, nas almas puras ali foi citado, mas puras, mas não tão puras, digamos assim, né? Porque se ele é gradual, se ele não é brusco e se ele é gradual, é porque ainda não estamos ao nível de Jesus para fazer aquele desprendimento total, né? Regina, ele sendo esse espírito puro, teria esta facilidade, então, como tu traz esta informação. Mas me ocorre que, à medida que nós estamos muito ligados à matéria, fica mais difícil. Então, o estudo, o aprendizado, o desenvolver e a exemplificação do mestre é para que nós comecemos a entender que esse desprender é viver mais como espírito, vivendo a matéria, mas sem esse apego excessivo. Parece até, né, Martinha e Regina, que as longas enfermidades vão pavimentando de alguma forma esse caminho, esse entendimento, porque você estando por muito tempo muito enfermo, você começa a valorizar a tua própria saúde, o teu bem-estar. E de alguma maneira você já está completamente desligado ou num processo grande de desligamento dos objetivos materiais. Não está te importando muito com a tua casa, com a reforma, com o carro novo, com trocar de roupas, comprar um outro sítio. Ou seja, toda essa bijuteria material começa a ficar de lado porque você está voltado para algo muito mais essencial. Você começa a desprender então a tua alma
neste momento, quando você vê que realmente essas coisas não importam. É como se a gente entendesse que quando daqui voltarmos para o plano espiritual, quando desencarnarmos, não vamos levar nada. Pois é, o Espiritismo então nos propicia termos esse entendimento sem que tenhamos que necessariamente estar à beira da morte, Exato. ou num longo processo de sofrimento em que as coisas materiais deixam de ter significado. Não, a gente pode continuar dando significado, valor às coisas materiais, até porque o Espiritismo reza que tem que haver esta elevação intelectual, material, evolução, né? Vivendo a matéria. Progresso. Vivendo a matéria, o progresso tecnológico, material. E, exatamente, a grande lição seria o equilíbrio das duas asas, né? O moral e o intelectual. Continuando então, agora com o comentário do Espírito Miramês, que nos diz que não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procures a desencarnação, por querer se libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares consigo mesmo. É de bom grado que estude as leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus e não a tua. E Miramês diz mais, ele nos diz: a morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. Falando ainda dessa questão do desencarne e dos tipos, né, Regina, de mortes, nas mortes violentas, como nos acidentes, nenhuma desagregação teve início antes da separação do perispírito. Nesse caso, o desprendimento só começa depois da morte e o seu término não ocorre rapidamente. O espírito, ele fica aturdido, não compreende o seu estado, permanecendo naquela ilusão de que vive materialmente por períodos mais ou menos longos, conforme o seu nível, então, de espiritualização. Nos casos tristes de suicídio, a separação da alma é extremamente dolorosa. Dolorosa e perdura por muito mais tempo, não é isso? Então veja, constituindo o suicídio esse atentado contra a vida, o sofrimento quase sempre permanece por período igual ao tempo em que o espírito deveria estar encarnado. Por exemplo, a pessoa teria uma expectativa de vida material até os 70 anos e ele comete suicídio aos 30. Ele deve permanecer praticamente os 40 anos restantes sofrendo, permanece neste sofrimento. Tudo é misericórdia do nosso Pai. Nós temos a misericórdia de Deus em todos os casos, né? E também nada é via de regra. Existe atenuantes, existe uma série de coisas que são levadas em conta. Muitas vezes o espírito fica dormindo nesse tempo. Também. E além disso, né, as dores da lesão física provocada ainda assim repercutem essas lesões no espírito, ademais ao remorso, gerando sofrimento moral para aquele que decidiu desertar da vida. Pois é, porque diante de tudo que foi exposto aqui, portanto, nós compreendemos que o processo de desligamento da alma e do corpo se dá de forma gradual sem que haja uma dor física. Entretanto, estudado o que foi aqui e nos nossos grupos de estudos, nós sabemos que este processo guardará semelhanças com a vida vivida pelo espírito e a sua velocidade será ditada pelo apego ou não à matéria, também deixando claro e lembrar aos nossos ouvintes e a nós mesmos, primeiramente, que o tempo aqui é diferente do tempo no mundo espiritual, né? Amigos ouvintes, estudantes aqui desta Vinha de Luz, por isso, nos lembrarmos sempre de que o importante para o espírito não é o que é a vida material,
nos faz perseguir, mas sim aquilo que aprendemos ao longo da jornada terrena. O Paulo trouxe ali o exemplo de uma situação da pessoa adoentada, um longo período, e ela começa então a perceber o que é importante, digamos assim. As boas práticas, os resgates bem-sucedidos, o desenvolvimento da moralidade e tantas outras virtudes que poderão e que serão e que foram adquiridas, de forma então a possibilitar que o espírito se eleve nos diversos graus da escala espírita, fazendo com que ele então perceba que a matéria é importante, que viver na matéria é importante, amar o que a matéria oferece, mas não cultuá-la como se ela fosse algo que ele levaria. Ele, espírito, irá e deixará para trás todo o bem material adquirido, mas levará. Então ele está angariando, como nós falamos aqui ao longo do trabalho, todas essas virtudes, as práticas de moralidade, de amor, de caridade, de conhecimento exemplificado do Evangelho do Mestre Jesus. Eu ia citar isto agora, Martinha, que sigamos as orientações do Evangelho, o exemplo do nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus, que nos diz sim que é possível, que tudo requer trabalho e que devemos aprender que não temos só direitos, temos deveres, e respeitar as leis do nosso Pai são um dos deveres que nós devemos ter como princípio da nossa vida material.